essa proposta do voto impresso. Eu queria que o senhor primeiro falasse sobre a segurança das urnas e a quem interessa colocar em dúvida a credibilidade da justiça eleitoral. Bem, a segurança das urnas, ela é comprovada, todo pleito, por uma série de medidas que o Tribunal Superior Eleitoral toma previamente às eleições, no sentido de auditar a segurança das urnas. Então, é aberto um edital, muitas pessoas se credenciam para tentar violar a segurança das urnas. E, de modo geral, o resultado desses testes é sempre muito satisfatório. Eu, como advogado, em várias campanhas, já acompanhei também todo o procedimento de carga dos dados nas urnas e tudo mais. E eu posso assegurar que é bastante seguro. E a quem interessa isso, bom, me parece que interessa apenas a quem deseja colocar uma espécie de sombra sobre a legitimidade daquilo que virá do próximo pleito. Então, assim, duvidar da legalidade, da legitimidade do resultado das eleições só ajuda a quem deseja criar uma instabilidade institucional e também não dá crédito àquilo que sairá das urnas. Portanto, para poder discutir se aquilo vai ser verdade ou não. A gente está num processo ainda de consolidação da democracia. Eu já tive a oportunidade de ouvi-lo em palestras, em entrevistas várias vezes sobre esse assunto. Exemplo disso é a nossa própria representatividade, né? Quantas coisas ruins a gente vê envolvendo os políticos, mas isso significa que nós ainda escolhemos muito mal. E esse processo de aprendizado, de escolha, ele tem que ter uma segurança de esse voto ser secreto em função de tudo que envolve uma eleição, das possibilidades de corrupção e de pressão em relação aos eleitores. Eles terem a segurança de votar e não ter aquilo, serem pressionados a demonstrar em quem votaram. Então, assim, esse é um projeto, é uma proposta muito ruim para o processo democrático, na sua opinião, ou não? Enfim, eu sei que não. Eu já sei até a resposta, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes. Bem, Rosiane, de fato, a gente vive numa democracia que é jovem, não faz tanto tempo assim que aconteceu a redemocratização. A gente vem marchando, acho eu, com alguma segurança há algum tempo, mas eu acho que nesse momento a gente passa por uma fase de extrema instabilidade. As instituições, elas me parecem funcionar, mas elas funcionam sempre à sombra ou debaixo de uma nuvem escura, não é? Prevendo que algo muito ruim possa acontecer. O voto secreto, periódico e universal, ele é uma arma para que essa democracia continue seguindo adiante. E pelos cálculos dos cientistas políticos, a gente vota muito no Brasil, então, em tese, porque a gente repete muito esse ato, é provável que a gente vá aprender, com o passar do tempo, a votar bem, a escolher bons representantes. Se a segurança do voto desaparecer, se o voto de repente pudesse ser algo, o segredo, o sigilo dele pudesse ser algo capaz de ser violado, como acontecia quando o voto era voto de papel, eu acho que a gente retrocede muito, a gente não vai ganhar absolutamente nada. É claro que outras democracias muito desenvolvidas possuem voto impresso, não é? Mas eu acho que, assim, da forma como se quer fazer aqui, não é o caminho mais certo a seguir, porque a gente já superou essas democracias com pouco tempo que a gente tem e com a excelência do trabalho do TSE, a gente já superou essas democracias em termos de segurança do pleito. Na verdade, muitos países mandam observadores internacionais para cá para ver como as coisas funcionam aqui e saem daqui absolutamente abismados com o resultado do nosso trabalho. Então, é fundamental que, ainda que se implante um voto impresso, o segredo do voto seja mantido. Eu vou apenas me alongar nessa resposta para dar um exemplo da minha juventude. Eu me lembro quando foram candidatos ao Senado. Fique à vontade, é importante. O candidato ao Senado, o ex-governador, enfim, ex-tudo nesse estado, Gilberto Mestrinho, e o antigo reitor da Universidade Federal do Amazonas, o professor Marcos Barros.
Quando terminou a apuração em Manaus, naquela eleição, eu acho que o professor Marcos Barros tinha uma dianteira de mais de 200 mil votos, era entre 80 e 200 mil votos. E assim, virou a noite, começou a entrar os votos vindos do interior, e o professor Marcos Barros foi dizimado, ele desapareceu. Agora você imagina há quanto tempo isso aconteceu, e como naquela época o interior era menos importante para eleger alguém do que é hoje no estado do Amazonas. A capital era muito mais importante. Não, aquela eleição foi uma eleição que terminou assim, eu pensando, nossa, isso só pode ter sido obra de alguma coisa. Enfim, eu me arrisco a dizer isso, e eu não quero tisnar a memória do ex-governador Gilberto Mestrinho, mas causa coisas que deixam você perplexo, que deixam você imaginando. A gente não precisa voltar para aquele momento onde a gente tem que ficar perplexo imaginando se as coisas foram legítimas ou não. Muito melhor é hoje em dia, quando a gente tem um resultado rápido, seguro e, embora muita gente diga que não, é auditável, sim, inclusive previamente. A gente tem zerésima, tem boletim de urna, tudo isso serve para a gente auditar o resultado das eleições.